números de uma pesquisa que eu realizei o ano passado, em março do ano passado, já faz mais de um ano. Até eu preciso replicar essa pesquisa de novo. Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn e aqui no story do Instagram, no Piscina nas Empresas, onde eu perguntei qual tema é tabu no mundo corporativo. E aí eu dei como opção saúde mental no trabalho, assédio moral, né, e sexual, assédios, e também etarismo. Foram esses 3 temas que eu relacionei na enquete, perguntei qual era o tema que era mais, né, que era tabu nesse mundo, no mundo do trabalho. Para minha surpresa, e foi surpresa mesmo, em primeiro lugar ficou assédios. Veja, a pesquisa que eu fiz, a enquete que eu fiz no LinkedIn e que eu fiz aqui no story do Instagram, elas empataram. Interessante, né? Eu pensei que no LinkedIn talvez tivesse algum indicador diferente em relação aqui ao story do Instagram, mas não. Então, em primeiro lugar, ficou assédios moral e sexual, como sendo o que é mais tabu dentro das organizações, com 51%. Em segundo lugar, saúde mental, 39%. E etarismo ficou com 10%. Eu vou até replicar essa pesquisa, vou ver se eu replico essa pesquisa ainda hoje, para eu poder me atualizar e ver como que está hoje. Eu acredito que esses números mudam, mas não mudam tão significativamente, não. Mas então a gente vê que falar de assédios no trabalho é um tabu, porém é necessário. E aí é necessário e cada vez mais as empresas e as pessoas estão se autorizando a falar desse tema. E sim, existe uma questão social, mas existe uma questão também legal, apesar que a lei, né, a lei é consequência da sociedade, né, nos nossos movimentos sociais, o quanto que a gente se mobiliza em relação a algum tema, faz com que as leis sejam modificadas, né, porque quem faz, os que fazem as leis estão lá no Congresso, no Senado, e como consequência eles estão de olho também, estão ouvindo o que a sociedade está aí, né, reivindicando, está pedindo. Sim, houve a Lei 14.457, que é a Lei do Trabalho Mais Mulher, e essa lei, ela prevê que as empresas que têm CIPA, né, ou seja, que têm acima de 50 funcionários, que têm um grau de risco em relação ao trabalho, que elas tenham ações, implantem ações, isso é lei, então isso é obrigatório. Quem assistiu o projeto Psicóloga nas Empresas já sabe disso, já está atualizada, né, ou atualizado. As empresas têm que implantar ações que previnam os assédios, né, tanto sexual quanto assédio moral, e também outras formas de violências e discriminações no trabalho. Porque, de novo, o assédio é uma forma de violência no trabalho, ok? A gente não pode perder isso de vista. Então, veja, apesar de ser um tabu, cada vez mais as empresas estão sendo pressionadas a falarem sobre esse tema. Eu vou dar um exemplo depois para vocês, trazer um exemplo aqui, porque o nosso tempo é pequeno, não dá para a gente falar muito tempo, né? Sobre uma intervenção que eu fiz numa organização cliente, e como que eu fiz essa intervenção, e estava relacionada a assédio sexual. Então, aguenta aí, fica aí, que eu vou dar o exemplo para você, quando eu for falar sobre as intervenções. E aí, seguindo aqui, né, em termos de números também, vocês que me acompanham sabem que eu detesto achismo, detesto aquela coisa, eu acho que, parece que, não. Se eu sou psicóloga, eu sou uma cientista do comportamento, e com o mestrado isso me fortalece mais ainda, exige mais ainda assim, que a gente possa trazer números, que a gente possa analisar e falar da realidade, e quando você vai para a consultoria também, em cima de números, em cima de dados, que você possa realmente sustentar a tua argumentação, sustentar sugestões que você venha a fazer para a empresa, né, na consultoria, por exemplo. E olha que
Olha que coisa, que número absurdo, né? A revista Proteção, que é uma revista ótima, ela vai falar sobre segurança no trabalho, né? Sobre medicina também ocupacional, mas principalmente segurança no trabalho, revista Proteção. Ela tem aqui no Instagram, ela tem também página no LinkedIn, no Facebook eu não me lembro se ela tem. Ela trouxe uma pesquisa, isso já, uma reportagem faz uns 2 meses, mais ou menos, que aumentou em mais de 600%, né? Esse dado é um dado meu, 600%, eu calculei, porque eu tinha um índice de 2020, e aí eu comparei com os dados que a revista Proteção trouxe. Houve um aumento de mais de 600% nas ações trabalhistas, reclamatórias trabalhistas, relacionadas a assédios no trabalho. E a fonte é o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Então, nós estamos falando de números e de fontes que são extremamente confiáveis, né? A gente não está falando aqui no achismo, numa percepção de uma ou de outra pessoa. E olha só, 419.342 ações trabalhistas envolvendo assédio moral e assédio sexual de 2020 a 2023. Ou seja, isso impacta para as empresas financeiramente, reputacional, né? Também há um risco reputacional, porque vai manchar, sim, a imagem da empresa, se isso acontece com muita incidência. Existe um risco também de processo, né? As consequências no clima organizacional, enfim, todos perdem, né? Todos perdem quando há